É claro de perceber essas, né, essas nuances, assim, esse movimento interior, e eu acho essa música muito bonita. E pra gente não achar que o Ligeti é só um compositor que só faz música maluca, como eu tinha falado, né, ele é um grande pesquisador da cultura popular da região dele, um grande teórico, professor e tal. Ele, na década de 50, ele escreveu muita coisa para piano. Os estudos, livro 1, livro 2, livro 3, mais adiante o livro 3, e a partir de 95. E tem uma obra, eu acho que de 1952 até 1954, 55, chama Música Ricercata. Quem aí já viu De Olhos Bem Fechados, do Stanley Kubrick, que foi o último filme dele? Todo mundo lembra daquele tema do dan 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 dan. Isso é música ricercata, é a número 2. É um conjunto de 11 obras para piano, onde a primeira obra ele usa uma nota, bonito, ele usa 2 notas. A segunda ele usa 3. Então essa, ele usa Fá, Fá sustenido e Sol, só, a música inteira. A primeira é muito impressionante. Ele usa uma nota e é uma música completamente tonal, vamos dizer assim, na construção dela. Ele cria a sensação de repouso e de tensão e repouso, em outros âmbitos da composição. Não o âmbito da nota ou da harmonia, porque ele só usa uma nota. Acho que vale a pena a gente dar uma ouvida nela. E tem uma outra também que eu quero ouvir, que é a música Ricercata número 7, que ele usa 8 notas. Então ele foi escrevendo até chegar na 11ª, que usa as 12 notas do piano. Resumindo, é isso. É uma obra muito bacana. Então essa música Ricercata número 7, ela nem eu não sei se é tonal, acho que é mais modal do que tonal. Mas tem uma coisa bonita, assim, uma repetição estática que fica na mão esquerda, que ele fica repetindo, e a mão direita faz uma outra melodia, um contraponto maravilhoso, em outro andamento. Então, assim, o pianista ele tem que ter 2 cérebros. Assim. Isso aqui ele esquece. Eu acho que os pianistas devem estudar assim, né? Fica estudando a mão esquerda, pega o telefone, liga para alguém, conversa, né? Paga a conta na internet e fica lá com a mão esquerda, para poder criar essa independência e fazer o resto que ele tem que fazer com a mão direita, né? Eu não coloquei essa na projeção, quer dizer, essa eu coloquei na projeção. A primeira, que só tem uma nota, que eu não coloquei. Vamos ouvir a música Ricercata número 7.
lembrei por que eu coloquei essa música, por que eu selecionei. Bom, quando a gente estava falando dessas rupturas todas, né, do século XX, conceituais, rupturas econômicas, rupturas na relação familiar, rupturas na música, na arte, uma coisa que é uma característica muito próxima do Tadao Ando e do Ligeti é isso de você, sob determinado aspecto, não negar o passado. Tem muitos compositores, muitos artistas que claramente eles estão negando uma linguagem. E o Deleuze coloca isso no livro dele, que quando você nega, você está criando um anti-aquilo. O primeiro livro dele, com o Guattari, se chamava O Anti-Édipo. Depois eles entenderam que não adiantava eles planejarem um destino para o livro Anti-Édipo, como se fosse colocar um objetivo. O livro é uma obra de arte. A partir do momento que você escreve um livro, ele vai ficar ali. E o destino dele você não tem controle. O Anti-Édipo ficou muito famoso. O Rizoma foi praticamente uma obra bastante ignorada, vamos dizer assim, enquanto eles estavam em vida. Porque era uma maneira nova de enxergar o mundo, uma filosofia que tratava de um conceito novo de ver, mas que talvez, como acontece com grandes obras artísticas, a sociedade atual, contemporânea, ela não está muito preparada para aquilo. Aconteceu a mesma coisa com a Sagração da Primavera. A gente completou ano passado 100 anos de composição da Sagração. E a Sagração foi uma loucura a estreia, uma loucura. Assim, ninguém aceitou aquilo e tal, e depois de décadas, a peça se tornou muito famosa, parecia que as pessoas estavam um pouco mais preparadas para aquilo. E entenderam aquilo dali um pouco mais dentro de uma sociedade, dentro de um contexto que se vivia. Então, o Ligeti, como o Tadao Ando, eles nunca tiveram muito esse preconceito de negar o que estava para trás. O Ligeti, por exemplo, se usa para poder fazer essa música dele, atmosferas, aparições, lux eterna, o cânone, que é uma das ferramentas mais tradicionais da música ocidental. Cânone é quando a gente faz todo mundo sabe o que é cânone? Não, né? Quando você canta uma melodia simples e pouco tempo depois as pessoas entram cantando a mesma melodia. Então a gente pode fazer um cânone aqui, por exemplo, rapidinho, que é assim, ó, daqui para cá a gente vai cantar os escravos de Jó. Então eu vou contar 1, 2, 3, os escravos de Jó jogavam caxangá, os escravos já. E quando eu dou um 3 aqui de novo, vocês começam depois o escravo de Jó. E aí fica o escravo de Jó aqui começando num tempo e aqui começando no outro. Então vocês sempre vão estar na frente dessa turma que está aqui. Então isso aqui é um cânone, então você tem uma melodia que logo depois um outro grupo vai repetir aquela melodia igual. Vocês querem tentar fazer isso? Não. Quem é músico aqui? Isso lá, então tá. Então daqui para cá os músicos vão fazer o escravo de Jó e vocês entram 2 tempos depois. Então vai ser assim. E canta um pouquinho, tá bom? Eu vou contar 1, 2, 3 e vocês entram, tá? 1, 2, 3. Os escravos de Jó. Os escravos de Jó. Jogavam caxangá. Isso aí. Quem não é músico entendeu o que é o cânone? Então o cânone era algo assim que, eu não sei precisar, mas era um tipo de escrita muito antiga. Alguém pode me falar se o cânone era muito usado em que período? Tem alguém aí que... Oi? Bach, né? Até antes mesmo, Monteverdi usava muito cânone, né? Eu acho que foi o embrião ali do contraponto, né? Era o cânone. Então, o Ligeti ele pega essa ferramenta super tradicional da música e utiliza ela de uma nova maneira. Assim como o Tadao Ando usa para os projetos dele uma nova maneira de utilização dos objetos e de utilização do espaço. Então eu trouxe música Richard Carter lembrando um pouco, assim, que o Ligeti escreveu muita música tonal e não tem problema nenhum você escrever música tonal. Eu tenho um amigo que é professor de composição na FMG, o William Lana. O cara é uma sumidade, assim. Está com seus 59, 60 anos, por aí, um grande compositor, um grande professor. Ele escreveu uma obra que teve a estreia numa orquestra em Belo Horizonte, fez a estreia da obra dele, e teve um aluno de composição dele que o questionou: mas você colocou um acorde de dó maior no meio da sua música?
Falei assim, mas a música é minha, eu coloco o acorde que eu quiser nela. É proibido colocar um acorde de dó maior na música? Eu não posso? Então existe uma coisa dentro da academia que ela trava demais, assim, ela tem uns paradigmas. Parece que na música contemporânea, na arte contemporânea, você não pode usar, sei lá, cores primárias, ou você não pode usar nenhum tipo de forma que vai remeter a algum objeto, não, tem que ser um caos, tem que ser, não. Tem que ser um caos para quem quer manifestar o caos dentro da sociedade. Isso depende do artista. Então é aquilo, você tem que descobrir qual que é a sua, para poder desenvolver. É uma visão muito sem preconceitos. Eu acho que essas pessoas que eu acabo me envolvendo e gostando muito delas, quando você vai ver a vida delas assim profundamente, você começa a perceber que tem algo maior dizendo aquilo dali, né? Por que a música e por que a arte deles me toca tanto? Talvez porque eles tenham essa visão um pouco parecida com a minha visão, eu aprendo tanto com eles, que quando eu vejo uma coisa que é a ruptura pela ruptura, é a negação da negação, eu sempre tenho é pessoal, mas eu sempre tenho um pouco de pé atrás. Mas é a minha maneira de enxergar, né? Eu acho que a grande questão é cada um olhar para dentro e descobrir qual que é a sua, né? Eu acho que realmente a gente tem um ganho para poder entender o que vale a pena para você, o que não vale a pena. Aquilo que eu falei no início, separar o bom do medíocre, né? O bom do excelente, o joio do trigo, eu acho que é um pouco o nosso papel, principalmente como educador. Para demonstrar, alguém quer falar alguma coisa sobre essas músicas aí agora? Alguma coisa? Não? Tem... Nossa, eu nunca fiz essa associação. Ué, mas é possível. É aquelas coisas, assim, eu acho que tem um pensamento ou alguma coisa de uma época que ela é absorvida por várias culturas e elas se manifestam. E as associações, elas são pessoais. Gente, eu tenho que contar um caso agora. Lembrei de um caso que você falou, isso é o que eu já passei por uma questão mais ou menos parecida. Tem uma associação em Belo Horizonte que é no Brasil, chama SBAV, Sociedade Brasileira de Amigos do Vinho. Eu sempre fui muito ligado a essa coisa do olfato e do paladar, desde criança. Assim, eu, quando era adolescente, todo presente que eu ganhava eu cheirava. Quando o Palácio das Artes pegou fogo e reformou, eu fiquei louco. Eu ia, aquele cheiro de madeira nova do palco, eu passava assim, com vergonha de ficar cheirando, porque eu sinto prazer nisso, assim, em sentir o cheiro, em fazer associação, enfim. Aí eu entrei para essa associação, um povo super legal, eles fazem degustações de vinho, eu acho que é uma maneira muito bacana da gente aprender qualquer coisa, é quando você tem várias diferentes e você vai comparando uma logo a outra, né? Isso é um jeito bom, porque você toma um vinho, um mês depois você toma outro, você não vai lembrar, você não tem a memória, nem na hora. Então, a gente estava degustando, eram 6 vinhos. Os meus pais moraram 11 anos na Venezuela. E teve um ano que uma tia-avó minha morreu, veio minha mãe, no início do ano, voltou no final, e meu pai não pôde vir. Eles não estavam muito em condição de comprar passagem, tal, não sei o que, ele ficou. Então já tinha quase 2 anos que eu não o via. Nessa degustação, gente, eu juro que quando chegou lá no 3º, 4º vinho, eu senti o cheiro do meu pai. Todo mundo fala, esse vinho tem notas florais, não sei o que, olha, a gente percebe um pouco, assim, tem essa coisa, né? E eu, cara, uma vontade de chorar louca, eu estou sentindo o cheiro do meu pai, o que é isso? Que loucura, o que aconteceu isso agora? Aí eu fechei o olho, concentrei para não passar um vexame, né? Aí teve um cara que falou assim, engraçado, tô sentindo o cheiro, assim, tudo bem, notas florais e tal, mas fruta fresca, assim, goiaba. Gente, quando ele falou goiaba, eu falei assim, goiaba, é goiaba, eu estava sentindo o cheiro de goiaba. Eu fui criado no interior, numa cidade chamada Ipatinga. Na frente do meu quarto tinha uma goiabeira gigantesca. A casa cheirava goiaba o ano inteiro. Eu fiz essa associação, eu senti o cheiro, na verdade, que eu senti em Ipatinga, eu lembrei desse negócio, eu associei ao meu pai, que eu estava morrendo de saudade dele. Falei, goiaba, vinho era caro, gente. Eu comprei 2 garrafas do vinho, falei assim, uma garrafa eu vou tomar quando meu pai vier no Natal e a outra eu vou dar para ele de presente para ele tomar. Que é isso, eu já tenho uma outra amiga que morou na Itália, que foi fazer o curso de vinho também, e não estava conseguindo entender nada, não estava sentindo cheiro de nada. Falei assim, eu vou desistir. Aí o professor, não, no próximo vinho você vai falar o que vier na sua cabeça. Aí ela tomou, cheirou, tomou e falou assim, aqui, você não vai acreditar. Não, fala.
Eu estou sentindo o cheiro da minha carteira de escola, quando eu estudava. Aí o cara, isso aí tá difícil, né? Ela falou assim, de que material que era, como que era a sua carteira? Ah, era um tampo de couro. Aí ele falou assim, o couro, porque tem uma linha de vinhos, vamos dizer assim, que eles passam pela barrica e tal, e eles têm essa coisa do defumado, ou do tostado, eles chamam de sabor tostado, que você pode sentir um pouco de café, tabaco, não sei o que, e o couro entra nessa. Aí o degustador falou assim, é o couro, é isso mesmo, esse vinho tem essa característica, assim. Então, tem uma questão da gente ter um pouco mais de coragem e de acreditar um pouco mais na intuição e de investigar um pouco mais a nossa intuição. Isso é muito bonito, assim, eu acho, isso é muito relevante, sabe, para a gente estar mais presente no mundo, para a gente ampliar esse nosso leque de percepções periféricas. Então agora, eu vou colocar, só para exemplificar aí, agora eu vou colocar isso aqui, é um concerto para 3 instrumentistas, aí esse é o terceiro movimento, que é o movimento preciso e mecânico, que já é essa outra linha, mais movimentada, mas que para mim era tão rizomática quanto. Eles estão tratando do mesmo fundamento. Não sei se vocês vão ter essa percepção também.
é o micro e o macro. A impressão que eu tenho é que as outras, que são esses movimentos mais estáticos, é como se a gente estivesse vendo bem de longe assim. Isso daí não, é como se estivesse dentro, aquela loucura ali do rizoma, né? Ó, eu acho que tem cello, né? Tem cello, tem flautas, com trombone ali no meio também, percussão, piano, cravo, tem cravo, tem um cravo. De ter uma reverberação, né? Eu, na verdade, eu não sei. Mas são sons que às vezes a gente... Pô, isso é uma orquestra, então, cara. Isso é som acústico, não é possível. Tudo isso, né? Lux Aeterna para coro também. Na verdade são 12, não são 16 vozes, né? Porque são 4 naipes, cada naipe parte individual, né? Então, são 4 partes para cada naipe, né? Contralto, soprano, tenor e baixo. Eu fiz uma experiência uma vez, essa degustação eu fiz no Grupo Galpão, já tinha falado para vocês no ano passado. E depois eu fiquei pensando assim, como que eu posso viver essa experiência do rizoma? Uma coisa que sempre me veio à cabeça, que era um tema recorrente desde a época que eu estava na faculdade de música, eu fiz um trabalho embrionário sobre isso. Só que eu fiz um samba do crioulo doido, porque eu misturei o Deleuze com o Liggett, com o Tadauando, com um sociólogo aí, o Domênico De Masi, coloquei ele no mesmo saco aí do rizoma, que faz muito sentido mesmo, só que eu precisaria de 12 horas para poder falar de todo mundo. Coloquei um cozinheiro espanhol, Ferran Adrià, e tinha um outro matemático também. Gente, uma loucura, essas coisas de quando a gente é estudante, né? Então é um tema muito recorrente. Eu sempre tenho essa imagem do gramado, do bosque, do rizoma. Aí teve um dia que eu fui, passei uma tarde inteira num mirante que tem lá em Belo Horizonte, num bairro que chama Mangabeiras, um lugar super bonito. E que é assim, é um gramado, tem umas árvores, é um lugar alto, tem uma vista. Fui para lá, sentei na grama, falei assim, então agora eu vou observar. Fiquei umas 2 horas assim em silêncio. Aí eu ficava escutando as coisas, aí eu olhava assim para a grama, ficava olhando. Aí teve uma hora que eu comecei a olhar para a grama e parece que assim, a visão da gente dá e aí eu comecei a ver um movimento que eu não estava vendo. Aí um insetinho, uma formiguinha, negócio, e de repente tinha uma comunidade ali, entendeu? Tinha muito bicho ali, eu não estava vendo. Você começa a ver, aí eu comecei a chegar perto, eu fiquei assim, cara a cara com a grama, e fiquei olhando o movimento, a coisa o mais próximo que eu podia, aí de repente tinha um barulho, aí quando você ia ver, era o vento batendo na árvore, mas nas folhas altas, que era bem diferente quando ele batia nas folhas médias, baixas, vamos dizer assim, era um outro som. E aí teve uma hora que meu pensamento começou a ficar um pouco mais triste, assim, melancólico. E aí eu fui perceber depois, porque eu estava na sombra, de repente apareceu o sol. E o sol me iluminou e o meu pensamento voltou a ficar de uma outra maneira. Eu falei assim, gente, olha que loucura, como que a luminosidade interfere no nosso estado de humor, sem a gente perceber. Eu tenho um amigo que ele passou um inverno na Itália, ele tinha ido várias vezes na Itália na época do verão, ele falou assim, os italianos no inverno são irreconhecíveis, são mal-humorados, não conversam. As mesmas pessoas que eu convivi na época da primavera, no verão, quando eu chegava lá, eu falei assim, o que é isso? Aconteceu alguma coisa com esse povo? Não é. O frio, falta de sol, a pessoa fica ali fechada, é um negócio que a gente brasileiro assim, não importa tanto, né? Então, eu vivi esse processo do rizoma, assim, foi fantástico, eu fiquei umas 2 horas e comecei a ver e ouvir coisas, e é exatamente isso, é como se eu estivesse vendo de longe esse Liggett, estático, que é um movimento interior. E aí, esse movimento dele todo é como se eu estivesse dentro da coisa, como se eu fosse uma formiga ali, uma graminha, é um monte que eu tenho que atravessar, aí vem um inseto predador e eu tenho que... É muito legal fazer uma experiência dessa, assim, de você tentar realmente compactuar com aquilo, né? Se vocês acham isso interessante, que vocês acreditam que a gente tem essa convivência louca e caótica e ao mesmo tempo está tudo bem, vive a diversidade, eu acho que é interessante ter algum tipo de experiência nesse sentido. Então agora a gente vai ver a última para poder finalizar.
Essa chama White on White. Ele já estava mais velho, ele morreu em 2006. Na época que eu estava pesquisando isso, lá na faculdade ainda, era 2001, só tinha o primeiro estudo do terceiro livro para piano. Então, quer dizer, o terceiro livro para piano são 15 estudos. Em 2000, 2001, ele só tinha composto o primeiro estudo, que foi composto em 1995, 96, por aí. Passou um tempo e depois ele compôs o resto do livro 3, antes do falecimento dele. E que a música é uma mesma música que tem essas duas linguagens, que tem a mesma unidade, que para mim diz a mesma coisa, é o white on white. Eu não vejo diferença desses duas linguagens dentro da mesma música, né? Desses dois processos dentro dessa mesma linguagem. Acho que é isso que eu quero dizer. Tá tudo aqui com volume?